A gente tem que fazer alguma coisa. E não dá para fazer uma coisa em um dia. A gente está aqui no fórum, eu já estava emputecida, a gente estava num bar. Aí eu estava conversando com um amigo, a gente tem que fazer alguma coisa. E não aguento mais falar que tem que fazer em novembro. Porque nós somos 56% da população brasileira, somos a maioria do país, de mulheres negras. E como assim todo mundo só quer discutir tudo em novembro? A gente tem várias datas, tem julho, e tem o 21 de março, que é o Dia Internacional. Ela falou, é verdade. Eu falei, isso. E sabe do que mais? A gente podia fazer durante 21 dias. Olá, tudo bem? Eu sou Graciele Costa, professora na Escola de Serviço Social e coordenadora do Pensadoras do Brasil, Conexões Ancestrais, esse projeto que tem o interesse de apresentar para as novas gerações mulheres de referência dentro e fora da universidade que pensam o Brasil e, sobretudo, fazem uma série de atividades que têm transformado o nosso país para melhor. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo uma das pessoas que me inspirou, inclusive, a pensar o Pensadoras do Brasil, que é a Luciene Lacerda. Luciene Lacerda, ela é psicóloga, mestre em saúde coletiva, uma referência nacional no movimento negro e no movimento de mulheres negras no nosso país. Ela foi uma das fundadoras do NEABI na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim como também auxiliou a criar a Câmara de Políticas Raciais. E um dos seus grandes feitos foi colocar adiante uma das campanhas mais importantes que nós temos hoje no Brasil, que é o 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Luciene Lacerda, que prazer estar com você, que alegria. Muito obrigada por fazer parte aqui das nossas conversas no Pensadoras do Brasil. Eu que agradeço, eu fico até emocionada porque você falou tantas vezes grande que eu fiquei, opa, é legal, né? Então, e é um prazer estar aqui e com jovens mulheres que também pretendem grandes coisas. Ah, que lindo. Luciene, você é psicóloga, mestre, doutoranda, você tem uma série de inserções, né? Seu currículo é enorme. Quando a equipe fez aqui a discussão, analisou, falou, nossa, ela faz muita coisa, a gente estava aqui falando. Mas além do seu currículo, como você se apresentaria para quem nunca ouviu falar da Luciene Lacerda? Então, eu diria, eu sou Luciene Lacerda, filha de José e Neide, tenho 2 irmãos, sou a mais velha, minha irmã é psiquiatra, então é uma família que preferiu escolher de que lado da cadeira quer sentar, a saúde. E tenho um filho lindo, Luan, que amanhã vai fazer 31 anos. Uau. Então, sou uma libriana, sou uma inconformada de deixar as coisas como estão. Uau. Eu gosto de... Acho que tem coisas que são possíveis de fazer. Às vezes precisa dar uma respirada. Ok, daqui a pouco eu recomeço. Mas vai, porque é o que vale a pena, né? É verdade. A gente Estar em movimento, estar em movimento. fazer movimento. Eu também diria que na minha infância ser mulher e ser negra era algo que me incomodava muito, porque eu não era chamada para brincar, tinha essas situações, né? E também eu gostava de jogar bola e era uma... Falei assim, mas isso é coisa de menino? Como assim é coisa de menino? Então eu falei, ai que droga, ser mulher e ser negra é muito chato. E depois, quando eu fui fazer teatro, que foi o que me impulsionou a fazer psicodrama, inclusive, e fui fazer dança e conheci Mercedes Batista, dancei com ela. Então eu vi que tem coisas ótimas em ser mulher e negra, mas isso precisa ser trabalhado em todos os lugares. Então, Bonito. para mim é isso, de assim, eu estou na universidade, mas onde mais a gente pode discutir isso?
eu estou fazendo psicologia, mas do que mais a gente pode fazer isso? Eu fui da saúde coletiva, no núcleo de bioética, do movimento de mulheres. Então, eu acho que é isso, ter a ótica do que você é e olhando todos os lugares para ver onde é que está, o que que se pode fazer ou por que que não está, né? Eu acho que explorar todas as possibilidades de ser gente no mundo, né? Que bonito. Olha, a gente se conheceu, você não vai se lembrar, mas foi exatamente aqui onde nós estamos, no IPCN, Instituto de Pesquisas e Cultura Negra, no Rio de Janeiro, em 2017, quando você estava ainda no processo de lançamento da campanha de 21 dias. E quando você sugeriu que a gente fizesse a entrevista aqui, eu falei, nossa, vai ser um movimento de retorno, né? Sankofa. Porque eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com você em alguma medida, a gente trabalhou, e tão pouco te entrevistar, né? Nossa, você não tirou foto? Porque a gente tirou um monte de foto aqui. A Dani Gracielli, sim, ela Grazinoli, quase minha cara. Ela tirou um monte de foto aqui com várias pessoas que estavam aqui, e realmente foi um momento de construir. E essa era uma ideia absolutamente maluca. Eu nunca achei que a gente ia fazer isso no ano seguinte. Deu certo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu estou falando disso porque quando você falou dessa possibilidade de estar em vários lugares e ser várias coisas, né? E explorar várias possibilidades, do que é ser mulher, do que é ser mulher negra, do que é ser uma criança negra, ou de ser, como a gente falou, uma pessoa que quer explorar o mundo nas suas potências e explorando as suas próprias potências. Mas eu, quando te vi ali naquele ano de 2017, quase 10 anos, né? Eu não queria imaginar que, além de tudo, você fosse a intelectual que você é, brilhante, a servidora pública de referência que você é, ativista eu já imaginava, mas eu tampouco poderia imaginar que você também tinha explorado essa parte das artes, né, de você ser uma bailarina. Eu não sabia disso. Então, fala um pouco pra gente como é que foi essa sua trajetória na dança, que também te auxiliou em alguma medida a se identificar, como você disse, né, como uma mulher negra, potente, essa relação com a Mercedes. Então, eu sempre quis ser bailarina, sempre. Mas eu vim de uma família em que isso não era possível, né? Era um gasto que meus pais não tinham, mas eu sempre tentei fazer. Eu fazia aqueles exercícios de abrir a minha mãe e ficava, vai se rasgar toda! Então, e aí quando eu cheguei, eu fui estudar no Pedro II, e é muito estranho, né? Porque eu antes ia fazer prova para o Instituto de Educação, lá, aqueles de Madureira que tem. E eu achava ótimo. Por que eu achava ótimo? Não é porque eu ia fazer naquele tempo, como era o nome? Normal superior? Não, tinha uma anterior? De ser professora. Acho né? que era isso. Isso. Mas o que eu gostava é porque lá tinha uma quadra de basquete. E eu amava basquete. Aí eu falei, eu acompanhava basquete, eu adorava basquete, mas olha o meu tamanho. Nunca Isso é seria armadora, uma jogadora, no né? Aí, naquele ano, fechou. Aí a minha mãe, é interessante, a minha mãe tinha estudado até a 7ª série, o equivalente à 7ª série, né? 2ª, 3ª série do ginásio. Vocês não conhecem o ginásio, gente, mas enfim. Mas ela procurava, ela sempre quis que a gente estudasse. Legal. E aí ela viu no jornal que ia ter o concurso Pedro II. Aí ela falou, vamos fazer o curso Pedro II. Eu e minha irmã, a gente éramos boas alunas, né? Até, porque a gente fala que no racismo, quem sofre é o negro, né? Mas eu tinha uma colega do primário que quando a gente tirava a nota maior que ela, e ela era loura, ela vinha no dia seguinte com marcas, porque ela apanhava. Caramba! Se ela tirasse uma nota menor que a minha, que a da minha irmã. Caramba.
enfim, é terrível esse tipo de coisa, porque é como se a pessoa aprende a ser racista também, né? De fato. Enfim, aí fomos fazer prova Pedro II. Aí da minha turma passamos eu e mais duas pessoas, 2 irmãos também. Então, quando eu fui para Pedro II, que era aquele mundo, né? Cheguei com 11 anos lá e era tão diferente, que a minha escola era desse tamanho, mas... Frequentado pelas elites, né? Tem Naquele a maioria. momento ali, o que, anos 80? A minha colega era filha de um vereador, por exemplo, uma colega então. de turma. Então era aquele, enfim, aí passamos, e é interessante, passamos eu e minha irmã com a mesma nota. Caraca. Para turmas diferentes, para a mesma nota, mas não tinha Pedrinho ainda, né? Então entramos na equivalente à 5ª série. Olha que eu tinha feito a 6ª série e voltei para a 5ª. Aí, quando chegou no ensino médio, uma boa parte das pessoas resolveu ir fazer pré-vestibular e tal. Lá fomos nós, eu e minha irmã. E lá, no primeiro ano, fui fazer teatro. Nossa, O teatro, para mim, foi algo de me reconhecer, de me olhar, de dar voz, que foi para mim muito forte. Então, aquilo me deu várias possibilidades do eu ser. Brincar com isso, né? Brincar com isso. Me serviu também para dizer assim, eu não sou atriz, sou uma ótima plateia. Entendeu? Mas, enfim, fiz. E no ano seguinte, tinha uma aula de dança, uma professora de dança moderna, que até era esposa do maestro também, porque o maestro era maestro da Gama Filho e também maestro do Pedro II. E eu fui fazer dança moderna, e me dei muito bem na dança, porque imagina, minha vida, tudo que eu queria na vida. E só fui dançar aos 15 anos, Uau. 15, 16 anos. Então, tinha algumas técnicas que eu não conseguia ter. Eu não tinha o espacar, né? Mas eu tinha uma boa expressão, o teatro me ajudou. Meus braços, a forma de dançar, minha presença no palco faziam diferença. E quando chegou no terceiro ano, que eu já ia fazer vestibular, chegaram 2 bailarinos lá para ensinar dança afro. Nossa! Que eles dançavam juntos com a filha da professora. Quando eu comecei a fazer aula, eu falei, gente, eu nasci para isso. Me encontrei. É isso. E era interessante porque eu primeiro aprendi a dançar, enfim, foi dança afro. A gente tinha alguns espetáculos que tinha nada a ver, não era uma cultura negra, né? Era, enfim, a gente pintava o rosto de preto, era enfim, blackface. Mas como eu dançava bem, esses 2 me convidaram para fazer um teste para o espetáculo da Mercedes Batista. Caramba, Luciene. Eu falei, vou. Bora. Aí eu cheguei um pouco atrasada, já tinha começado o aquecimento, mas o quê? Eu me acabei, era para fazer, fiz tudo, fui aprovada. Sério? Ai, que linda! Aí fiquei com dor nas costas, fui no médico, falei, cara, aí eu cheguei no médico, falei, acho que eu tô com um problema na coluna. Ele, o que você tá fazendo? A coluna, eu falei, mas você tem isso, aquilo? Eu não tô vendo, mas vem cá, o que você fez? Assim, nesse período, você dançou? Eu falei, eu danço, sou bailarina. Ele, eu falei, então, minha filha, você distendeu todos os músculos das costas. Que isso, Luciene? Nossa! Aí ele falou, então, você vai precisar ficar 15 dias sem fazer nenhum exercício e tal. Aí eu pensando, nunca, nem morta. Você acha que eu ia deixar 15 dias? Que idade tinha ele? 16, 17?
Não, eu já estava no ensino médio, eu devia ter uns 17 anos, 17? 18. Jovem. Que nada, 15 dias Não, para parada. bailarino não é. Não, para bailarina negra, assim, porque, e não era comum. Então, eu falei, gente, aí eu voltei, era aos sábados, eu respirava fundo, uma dor. Eu tô lá. Caramba. E aí, e assim, foi legal porque ela me colocou como solista em 2 danças, Uau. no espetáculo dela. De destaque. E ela chamou a Esther Piragibe, que é porque assim, a Mercedes e a bailarina Diana Magalhães, do Pedro II, todas elas foram alunas da Nina Vertinina, que foi a primeira bailarina russa que trouxe a dança moderna para o Brasil. Então ela chamou a Esther Piragibe, que também tinha sido aluna da Mercedes, para fazer, no intervalo, uma coreografia de dança moderna com os bailarinos. Então ela foi, olhou o ensaio e escolheu as pessoas para fazer a coreografia dela, né? Escolheu 7 pessoas e eu fui escolhida para ser solista dessa dança também. E assim, nossa, eu me emocionei. Imagina! Aquela pessoa que só começou a dançar aos 15, 16 anos. Aí eu fiz o espetáculo da Mercedes, mas assim, eu não tenho muitas fotos, porque, imagina, uma pessoa sem dinheiro, cujo pai odiava o fato de ser bailarina. Ah, não gostava? Não, porque ser bailarina para ele era juntar gente vagabunda, juntar gente. O valor era outro, entendeu? Ele não queria essa vida para a filha, sabe? Interessante. Então. E a Mercedes, como é que você. Então, aí eu dancei no espetáculo da Mercedes, mas assim, eu só fazia isso. Depois, para continuar, eu quis continuar, mas eu não tinha dinheiro para pagar a aula dela, né? Mas o que aconteceu? A Esther Piragibe, ela até saiu, a nossa dança saiu no jornal e tal, eu fiquei toda feliz. Que bonito! Mas a Esther conhecia, ela me chamou assim, Luciene, eu vou te apresentar a Nina Vertinina. Aí ela me levou para Nina Vertinina e ela falou, olha, aí Nina me viu tal, ela falou, olha, você é uma boa bailarina, mas para dançar comigo você precisa fazer algumas aulas. Então eu fui a única mulher bolsista da academia da Nina Vertinina, porque ela só dava bolsa para os homens, né? E aí imagina, eu estudava na faculdade, já estava na faculdade, estudava, fazia estágio. Uau. E tinha que estar 7 horas da manhã em Copacabana para fazer essas aulas e morava em Quintino. Uau. Vocês imaginam a minha vida? Então eu acordava 5h30 da manhã, aí pegava o trem, pegava o ônibus, aí chegava em Copacabana, aí tinha as aulas, e assim, eu era muito dura, e aquele povo todo que dançava com ela, tudo povo de dinheiro grana, e tal. Né? Então eu comecei a ganhar malhas e roupas que as pessoas me davam, sabe aquela coisa de aquecer perna, coisa. Eu nunca ia ter dinheiro para pagar aquilo. Aí eu recebia, eu achava ótimo. Aí eu recebia tal, e fiquei lá dançando. Depois de 2 meses, ela falou, agora você pode dançar comigo. Então eu tinha aula às 7 horas da manhã, ia para a faculdade, tinha aula, meio-dia, eu tinha aula com a Nina, voltava para Copacabana. Nossa. Aí tinha aula, aí saía de lá 1 hora, ia para o estágio, sabe assim? E já estava, nesse período, acho que eu já estava fazendo dança afro, porque aí eu não conseguia dançar com a Mercedes, mas eu fui para outro grupo de dança afro, saí, dancei no Sesc da Tijuca também, no grupo afro de lá. Você manteve uma carreira. Mantive uma carreira, mas inclusive eu acho que eu não trouxe a minha carteira, eu sou bailarina profissional. Caramba, porque eu
Aí que aconteceu? Eu fui chamada para trabalhar. Esses dois meus amigos me chamavam para dançar em programas que tinha na Globo. Gravação assim. Aí, só que para dançar lá você tinha que ter a carteira. E eu não tinha carteira. Aí eu fui lá no sindicato dos bailarinos, fiz a ficha. E aí o que acontece? Quando você vai lá e preenche a ficha, você tem que esperar marcar a data para fazer a audição. Então você tem que comprovar o tipo de dança que você faz, né? Então eu fui lá, me inscrever, e eu tinha me envolvido também no grupo de dança na Companhia Aérea do Circo Voador. Então também dancei dança contemporânea no Circo Voador. Aí quando eu fui lá ver que dia que eu ia fazer o teste, aí eu descobri que eu já estava com a carteira. Porque os diretores dos sindicatos bailarinos, alguns deles eu dancei com eles. Então, eu cheguei lá, eu não precisava fazer audição. Claro. Aí eu chegava com os meus amigos assim, ó, eu não fiz audição. Olha só, eu não imaginava, então, você realmente... E você seguiu... Então, eu dancei... Muito tempo? Aquele primeiro espetáculo que o Elimar Santos fez no Canecão, eu dancei nesse espetáculo. Nossa. Eu dancei em 2 shows da Alcione. Ai, que linda! E era assim, eu estava bem no show da Alcione, aí eu ia me formar. Isso foi passando o tempo, né? Aí eu cheguei toda envergonhada para ela, fui entregar convite de formatura para justificar também, ó. Aí, olha, meu convite de formatura e tal. E aí eu vou faltar na sexta-feira porque eu me formo. Aí ela assim, tá. Parabéns, tal. Tipo assim, nada efusivo. Eu falei, tá bom. Porque éramos 4 casais e 4 danças. Então, cada dança era um bailarino diferente, né? A gente revezava. Então, nesse dia que eu não fui, aí eram 3 casais só que dançavam. Mas acontecia isso, a gente dançava também no período que foi do rock. Primeiro ano Rock in Rio? Rock in Rio. Uau. Aí um bailarino fugiu para ir pro Rock in Rio. A gente fez isso também. Mas, bom, aí foi isso, eu dancei nesse espetáculo e dancei no segundo também. Muito bonito. Então eu fui, só que começou a ter a seguinte coisa, eu estava, depois de formada, eu fui procurar emprego, né? Último ano, se fica assim, é ótimo, e ai meu Deus, desesperador, o que eu vou fazer? Imagina, meu pai já achava que a psicologia eu ia morrer de fome. Também não. A minha irmã era médica. Certo. Então, assim, médica, psicóloga. Meu pai apresentava a gente assim, essa aqui está estudando na UFRJ. Essa aqui faz medicina. Porque a minha irmã estudava na Unirio, a antiga FEFIERJ, que não era uma faculdade conhecida, mas ela fazia medicina. Então o meu era onde eu estudo da minha irmã, era o curso que ela fazia. O que ela cursava. Entendeu? Meu pai apresentava a gente assim. E o que é legal, quando a gente passou no vestibular, isso para mim é muito importante. Quando a gente passou no vestibular, eu estava com 18 anos, a minha irmã com 17, por aí. Aí, deixa eu ver, a minha mãe devia ter uns quase 40 anos, 40 e poucos anos. Aí ela falou, agora que vocês estão indo para a faculdade, eu vou voltar a estudar. Que linda! Ela não só voltou a estudar, como fez o concurso e passou um concurso federal, foi trabalhar no Colégio Militar. Caramba. E aí, ela voltando a estudar, ela ia ter que estudar à noite. Aí, meu pai, você vai estudar à noite? Aí ela, vou.
Era assim, a escola era atravessando a rua, né? Aí meu pai, e quem vai fazer o meu jantar? Quem vai botar o meu jantar? Eu e minha irmã em coro, você. Você mesmo. E assim, porque meu pai, ao mesmo tempo, ele tinha essa coisa muito conservadora, mas, e ao mesmo tempo ele queria muito que a gente fosse, Claro. sabe? Porque a mãe dele morreu quando ele tinha 12 anos. Muito jovem. Então ele teve que trabalhar a seguir. E ele conseguiu estudar o ensino médio. Ele sempre quis ser médico, então ter um filho médico. Foi a realização. É a realização do meu pai. Você. Até que a minha irmã chegou para o meu pai e falou: vou fazer psiquiatria. Meu pai, isso não é medicina! Ai, gente. Mas aí eu ficava pensando, Dilemas. coitado do meu pai, uma psicóloga, uma psiquiatra, Psiquiatra em realmente. casa. Mas enfim, e aí quando eu fui trabalhar na FRJ, aquela que não ia ter emprego, olha só, fui trabalhar na FRJ. Servidora pública federal. Foi muito legal. No final da faculdade eu já fui. Assim, como é que eu saí da dança? O problema é que naquele tempo, ser uma bailarina negra, você ia trabalhar como mulata. É que estereótipo de mulher negra. E eu até cheguei a fazer um espetáculo no Copacabana Palace, né? sim. Dancei lá, era esse menino que era o coreógrafo da Companhia Aérea do Circo Voador, me chamou, fui fazer lá um espetáculo. É bom, né? Você ganha dinheiro e tal, mas aquela pecha de que, poxa, eu era uma bailarina, demorei tanto tempo Claro. para ser. E tinha um problema também, né? Num desses grupos que eu estava dançando, né, que estava tendo aula, eu sem dinheiro, dura. Aí o coreógrafo falou assim para uma pessoa que já trabalhava no samba e tal, até com sargentério, falou assim: não dá para botar ela em algum grupo? Aí ela falou: mas ela é tão magrinha. Gente, eu não passava de 45 quilos. Então eu não era... Também não cumpriu o estereótipo esperado. Não cumpria. Claro. E assim, assim, eu fui dançar o espetáculo Orfeu uma vez, fui fazer um teste com esses dois amigos meus, eram muito amigos meus. Eu amava eles de paixão. E eles me chamaram também para ir com a Heloísa Vasconcelos, lá do Liceu de Artes e Ofícios. E aí, ela gostou também de me ver dançar e me deu uma bolsa de dança clássica. Uau. Lá fui eu fazer balé clássico. Ela me deu algumas oportunidades. Ela me chamou para dar aula lá de dança moderna. Legal. Eu dei aula de dança moderna, dei aula de afro lá. Bacana. E foi muito legal porque tinha uma menina aluna minha de uns 8 anos, ela era toda torta, sabe, assim. E até o período que eu dancei lá, ela, sabe, assim, alongou. É bonito Foi. ver essa É bonito ver a transformação, evolução. essa consciência corporal acontecendo. Pois é muito legal. Mas você tem essa coisa assim, dancei muitas coisas e até me reorganizar internamente, porque eu tive um momento que eu não queria mais sambar, porque eu comecei tinha a dançar, tinha o meu papel de mulher e até que eu falei, sabe assim, Luciene, vamos rearrumar aqui dentro, vamos fazer. Mas tinha isso, eu tinha que começar a escolher. Quanto mais tempo fosse a dança, Menos para os estudos. menos. Não era só isso, é porque quanto mais velho, pior. E hoje em dia, Alice Alonso, por exemplo, foi uma bailarina de Cuba que dançou até os 65, quase 70 anos. Mas isso não é muito. E hoje em dia tem uma longevidade, né? Mas não tinha. E quanto mais velho, pior, ainda mais eu que não passei infância numa academia. Agora, psicólogo, quanto mais velho, melhor. É o inverso. O inverso. Aí eu tive que fazer uma escolha muito Interessante. dolorida. Aí eu cheguei para Nina e falei, eu não posso mais continuar. Ela falou, mas você não paga? Eu falei,
Mas é que eu tenho que pagar passagem, eu tenho que pagar meu almoço, eu tenho que ter custos que eu não consigo manter para vir. Ô, Luciene, e você fez um percurso, a gente já conversou com outras mulheres maravilhosas também, você tem um percurso muito interessante, né? Como é que você foi se dividindo entre duas coisas que te encantaram e como é que você foi decidindo a partir disso? E como tudo isso para mim tem tudo a ver. Com certeza, né? Tem uma confluência entre quando eu estava terminando a faculdade, eu me inscrevi, e aí eu tinha estágio, né? Pagos, tudo que eu falava. Pagos. Eu trabalhava na Juliano Moreira, que tinha bolsa. Que era uma colônia, né? Trabalhava na parte de feminina. Ah, interessante. Nas mulheres era o último. E a minha irmã trabalhava no masculino, no outro. Nossa! A gente fazia estágio. E também trabalhei na antiga FEEM, que tinha a FUNABEM naquele tempo, né? Hoje é o DEGASE, mas a FUNABEM também era um lugar que as famílias não tinham dinheiro e colocavam lá para os filhos terem educação. Cuidado, né? Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Né? Isso. E eu fui estagiar num lugar que era uma igreja lá em de Ramos, e e tinha as pessoas que eram voluntárias, né? Quase voluntárias de Cristo, porque uma delas falou assim: a gente vem aqui, ajuda, mas a gente sabe que eles vão virar marginais. Caramba! Aí ficava pensando, para que essa pessoa está aqui, ó? Sabe? Mas esse lugar da caridade, não podemos generalizar, mas nesse contexto, ele está muito marcado pela hierarquia também, né? De uma concepção de um lugar muito distante entre as duas pessoas que estão ali se relacionando. Eram marcadas não só como uma classe, mas pela raça, claro. e também céu e inferno. Porque ali, aquele trabalho faria elas estarem bem... chegar bem lá nos... Entendeu? E assim, era legal que assim, resolveram me passar todas as crianças, sabe as pestes? As que eram consideradas mais difíceis. Exatamente. E eu comecei. Você estagiando. Eu estagiando. E fui trabalhando com elas. Então tinha lapiseira, fui trabalhando no grupo. E elas foram gostando. E elas tentavam destruir as coisas, aí eu recolocava as caixas de novo. Cada uma tinha sua caixa, mesmo que fosse um pedaço da cor. Cada uma. E aí elas começaram a chamar outras. Posso chamar meu amigo? Falei, ok, cada um traz um. Até o momento que quase todo mundo estava comigo. E elas emputecidas. Ficaram sem ninguém. Quase sem ninguém. E chegou a um ponto de... Eu achei que o meu trabalho foi bem feito quando elas tentaram fazer uma reunião para acabar comigo. Nossa. Eu respondi, respirei fundo, questionei. O teatro ajuda nisso, né? O teatro ajudou. A postura. Também a colocar, não, até a dança também, de se colocar naquele lugar. Aí eu respondi tal, saí dali, que era em Ramos, fui até Botafogo, onde era a FEEM, encontrei minha orientadora, minha supervisora, cheguei lá... Aí cai desabou. Me acabei. E aí ela falou, não, peraí, o que aconteceu? Aí eu contei para ela tudo que estava acontecendo, as pessoas que não... E aí ela voltou lá e falou, olha aqui, primeiro, aquele cartaz não é seu, é das crianças. Porque isso aqui, cadê a coordenadora? Ah, ela está de licença. Como assim ela está de licença e ninguém falou comigo? Como assim desrespeitar o trabalho da minha da minha supervisora, da minha estagiária. Da minha estagiária. Como assim? Gente, a pessoa foi afastada da direção. Aconteceu tudo. Uma revolução, né? Uma revolução. Aí, resultado, no final do trabalho, quando é despedida as crianças, elas deram férias para as crianças. Nem pôde se despedir. Ô, Luciene, mas a gente está falando de uma outra universidade, de uma outra psicologia,
de uma Isso. outra concepção que não Isso. tem ali naquele contexto uma crítica racial, né? Ninguém, Isso. que a gente tem aqui no livro do Fanon, a gente estava comentando, Virginia Bicudo, isso não está posto nesse Não. Deusa Santos. Você Não. encarou uma Mas- psicologia numa outra. E olha, essa minha supervisora era negra. Caramba! Então ela era o meu exemplo, sabe assim? Caramba! Ela era a pessoa que eu queria Não tinha ser. tantos psicólogos nos não anos tinha. 80? E eu ainda por cima, no final do ano, eu resolvi fazer psicodrama. Então me inscrevi para formar psicodrama. Por quê? Psicodrama Linda. trabalha com teatro. Eu falei, é isso. Duas Como eu me coisas. descobria no teatro, isso tinha tudo a ver com a Coisa psicologia. linda. Então comecei a participar desses seminários que tinha muito psicologia alternativa. Então eu fui a todas. Aí eu fui, frequentei. Então descobri o psicodrama. Falei, é esse o meu Legal. lugar. E fui fazer, né? Isso me ajudou para essas outras coisas do que eu Claro. olhava, né? E aí, quando eu me formei, essa minha supervisora me chama para participar do Conselho da Psicologia. Nossa. E aí eu fui, como membro representante da categoria, trabalhar na Comissão de Orientação e Fiscalização. Legal, COF. O Conselho No COF, Regional do no Rio de Conselho Regional Janeiro. da Psicologia. E Caramba. na eleição seguinte, eu fui conselheira. Uau. Então tinha de tudo, né? Sim, essas Que coisas. que eu fui psicologia fazendo. você encontrou ali naquele momento? Então, eu frequentava lá, então conhecer essas outras, ver a fiscalização pensando assim, meu Deus, quanto problema. Para que fora da tem. capital, né? Assim. Não só para fora da capital, mas ver a forma como as pessoas trabalhavam as questões, entendeu? Tinha de tudo, tinha algo interessante e tal. Legal. Só que quando eu estava lá, Uhum. aconteceu a Marcha da Farsa da Abolição, 1988. 88. Eu tinha me Nossa. formado em 85, então tinha pouco tempo. Eu vi um cartaz na rua, Marcha da Farsa da Abolição. Falei, gente, O que será? o que será? É um lugar, né, que eu penso na história do racismo e tal. Aí eu vou lá olhar. Quando eu chego na marcha, eu olho em volta, tem policiais cercando, né? Policiais e o exército fazendo um cerco. E eu olhava em volta, ao mesmo tempo que eu via assim, gente, tem gente que pensa igual a mim. Que legal. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. Coisa linda! Eu fui sozinha, ué. Tem umas Assim, fotos do Januário era de uma Garcia. família que não tinha essa discussão colocada. E eu sempre achei que as coisas que vocês tinham a ver, eu achava que... Eu Que queria, legal. por exemplo, ser psicóloga para trabalhar no serviço público, para Uau. atender as pessoas que não tinham essa possibilidade. legal. Eu fui fazer... O próprio psicodrama, terapia. né? Também. Eu fui para fazer psicodrama e tal. E Chegou lá, viu essa galera. eu vi essa galera e eu vi. E, engraçado, para quem vê o vídeo da Farsa da Abolição, o Vamos vídeo que botar pro tem pessoal no ver no Cultme, YouTube. a voz que sai. Atenção, pessoas que estão juntando, é a voz dele. Do Januário? Não, é do Gil? Do Gil. É a voz do Gil. Ele Caraca! que- Que viria a Aí, ser gente, seu marido! Que viria a ser Não meu marido. acredito. Então. Pois é. Não, o mundo, gente, é uma bola de gude. Incrível! O mundo é bola de gude. E aí eu estava naquele lugar, não conhecia ninguém, eu estava Caraca. entre feliz de estar vendo um monte de pessoas, não conhecia ninguém, né? E tá assim, chocada com aquele cerco policial. E aí eu resolvi escrever um texto para o conselho, né, no plenário do conselho, Nossa! falando o quanto aquilo era repetir a senzala, o quanto que aquilo tinha a ver.
Você imagina, eu já A acabava de me repressão, formar, né? não tinha experiência, muito medo de escrever, mas eu resolvi escrevi uma carta de 1,5 página, falando Uau. disso e tal. Aí foi meu primeiro choque. A recepção que A você teve? recepção. Ai, Luciene, claro. Porque as pessoas, não, tá, mas vamos botar no setor de cartas. Eu fiquei em choque. Eu fiquei pensando, as pessoas percebem o que o racismo faz com a vida das pessoas? Entendeu? Não era algo discutido. Então, Na aí, vida material, na subjetividade. aí eu vi também que colocavam Uau. aquilo, chegou a ter um psicólogo lá que foi chamado na comissão de ética e fiscalização porque ele tinha escrito um livro para atender crianças negras. Uhum. Só que aquilo, para parte das pessoas do conselho, Nossa. era um problema, porque ele não podia Segregar. olhar com olho diferente. Uau. Só que eu não tinha elementos teóricos para contrapor. E Caramba. não foi uma vivência legal aquela minha primeira experiência. E eu vi. E tinha poucas pessoas negras, né? Tinham duas, a minha supervisora e mais uma pessoa. E aquilo não era um marco. Tinha, inclusive, não sei se você já ouviu falar, o projeto Papucaia, que teve no Não início, conheço. antes de construir o SUS, essa psicóloga tinha um projeto, trabalhava junto com o marido lá, nesse lugar, no interior do Rio, e ela fazia parte da nossa gestão. E a gestão cheia de pessoas que tinham esses projetos e tal. E eu também conheci o Sindicato de Psicólogos, para você ver. Eu, quando entrei no UFRJ, eu pagava do Sindicato de Bailarinos, dos psicólogos e da UFRJ. Eu pagava 3 sindicatos. 3. Enfim, e aí eu me afastei do conselho, porque Você se afastou? me afastei porque eu não estava vendo o que a gente estava discutindo como políticas ter reverberado naquele lugar. E assim, agora você volta mais de 30 anos depois, Agora volto. assumindo também um cargo no Assumindo. Conselho Regional de No Psicologia Conselho do Rio, Regional, e com outro tom, literalmente, outro né? tom, com uma maioria negra. Caraca! Mas, e assim, como é que entrelaça isso? Quando eu estava fazendo psicodrama e eu saí do estágio, falei, pronto, estou desempregado de novo, tem dinheiro. Aí, cara, como é que eu ia pagar o curso, né? Aí, naquela época, tinha um professor da UFRJ, da psiquiatria, o Rafael Infante, que estava fazendo um projeto. Aí, um outro psiquiatra, que era da nossa turma do psicólogo, falou assim, você não tem lugar para trabalhar, não? Ela está desempregado, sem dinheiro. Ele, Acho que tem. vai começar uma pesquisa. Olha que legal. Vou fazer. Aí me chamou para trabalhar com ele. Aí eu, Que legal. gente, que legal. Aí eu fui trabalhar com ele. E era para verificar prontuários da Vila do João, ver os que foram encaminhados para a saúde mental. Então, verificar, porque ele tinha vindo da Itália, tinha feito o estágio. Então, essa linha da nova saúde mental, Franco Reforma Basaglia, tal, psiquiátrica. reforma psiquiátrica. Então, fazia parte. Poxa, que legal. Ele fazia teatro. Ele era muito legal com isso. Eu fazia, Uma concepção inovadora. inovadora. Eu fui trabalhar com ele. Poxa, que legal. Como para mim isso sempre foi uma causa, começou o Marcelo, vamos fazer isso. Marcelo Paixão. Marcelo Paixão eu conheci na militância política. E eu falava... Nos partidos. Do partido. Eu falava, vamos lá para a reunião de negros. Não, eu vou fazer porque ele era diretor. Aí, quando eu falei para ele que ele ia ser... co-orientador meu, eu falei assim, seu castigo, porque quando eu chamei você para o movimento, você não quis. Agora você vai. Então, Marcelo, assim... beijo, Marcelo. Meu co-orientador também, no doutorado.
Nosso orgulho. Sim. E ele é culpado do meu filho fazer economia. Ah, é? Ele convenceu. Meu filho foi fazer ensino médio de administração na FATEC. Nossa. E ele adorava matemática. Ele chegou pro meu filho, convenceu meu filho, vamos fazer economia. Ele é bom para convencer, o argumento dele ninguém quebra. Aí ele convenceu. Meu filho passou, foi estudar na FRJ. Também, caramba. E ele foi para os Estados Unidos. Imediatamente depois. Eu falei, você traiu meu filho. Deixou o menino lá, pô, Marcelo. Mas tudo bem, meu filho está formado, tá? E ele está no nosso coração. E pesquisando sobre quilombolas. Legal. Olha, assim, sei que você tem muitas histórias. Nessa eu fui construir o NEABI. A questão da comissão de heteroidentificação foi porque, como eu e a Denise éramos militantes do movimento, porque a gente não foi dirigente, ela foi dirigente sindical depois de mim. Ela entrou depois que eu saí. E aí chamou e a gente foi construir a comissão de heteroidentificação, que foi muito legal. E daí saiu a comissão a Câmara, né, de políticas raciais. E porque para mim... Agora a gente tem uma superintendência. E agora uma superintendência, então porque eu acho... Você olha isso assim, você pensa, que sentimento? Sei que tem muita coisa para ser feita e tal, mas sim, olhando por 1980 para cá, muita coisa mudou. Eu olho assim, com maior orgulho, porque não tinha nada disso quando eu entrei na faculdade. Ainda falta muita coisa, mas ter isso... Não é bonito também, não, né? E tem uma coisa que eu fico com orgulho também, que hoje está parado, mas a gente construiu uma comissão dos coletivos negros. Muito legal. E que em 2009, no final, assim, vamos fazer uma atividade, um show, vamos. E eu tenho uma amiga que infelizmente faleceu há 3 meses, que era a Ana, que foi bailarina comigo na Mercedes. Só que ela tem um filho que é rapper. Um rapper enfim, a gente estava na marcha de mulheres negras, aí eu apresento minha enteada toda feliz, porque era a primeira vez que ela ia e tal. A mãe dela mesmo falou, fala com a Luciene. Aí fomos, ela apresenta os 2 filhos dela, que eu vi muito pequenos. Esse é o Abebe, esse é o Caleb. Eu falei, essa é minha Ana Luísa, minha enteada, tal. Aí vem a minha enteada assim, tia, a sua amiga é mãe do BK? Aí eu falei, BK? Quem é BK? BK, você conhece ele por outro nome, né? Eu falei, não, é o Abebe e o Caleb. Tia, você não sabe que ele é um rapper famoso? Eu falei, jura? Não. Pela reação aqui eu vi. Nossas pesquisadoras, elas também conhecem. Olha, gente, eu não conhecia. Eu conheci o Abebe. Aí eu cheguei para ele e falei, quer dizer que você é um rapper famoso? A minha enteada disse, é o rapper famoso, ele é tia, porque ele chama as amigas da mãe dele de tia, do movimento de mulheres negras. Aí ele, não, tia. Eu falei, você não faz música machista não, né? Porque ia pegar muito mal para sua... Não, tia, não. Isso, tal. Aí depois de conta com ele, falei assim, você iria dar um FRJ? Porque assim, ele sempre colaborou, inclusive financeiramente, para a Marcha de Mulheres Negras. Poxa, que legal! Tá? E aí eu chego para ele e falo assim, então, você iria no FRJ fazer um show? Aí ele, vou. Ele, o que é? Eu falei, dos coletivos negros. O que é o coletivo negro? Eu expliquei para ele o que era, tal. Porque a mãe dele, quando eu queria que ele fizesse o vestibular à faculdade, ele falou, não, quero ser o rap. E ela ficou... Aí o irmão falou assim, mamãe, é o que ele quer. Deixa ele. Deixa ele. E aí ela foi. Deixou. E ele faz música agora falando dela também. Ela é uma amada. Sim, uma querida. Está. Enfim, aí depois fui falar com a equipe dele e tal, combinar até o dia. Gente, o Abebe, BK foi fazer um show no final do ano, porque o que a gente fez com os coletivos negros? De 15 em 15 dias, um coletivo negro fazia no seu curso atividade. Então a gente foi fazendo, e a abertura
foi no dia da morte do Steve Biko. O Steve Biko era um militante lá da luta contra a apartheid, e ele foi uma das lideranças que construiu o SASO, que era um movimento estudantil sul-africano. Então, a gente quis começar na data da morte dele. Então, porque assim, para mim, tem tudo encadeando coisas. Claro. E aí ele veio, gente, foi um escândalo, porque ninguém achava que ele ia. Ele veio, foi um sucesso. Nossa. E todo mundo depois queria tirar fotos com ele. Ele, na maior, tirou foto com todo mundo. Ele só foi embora, que teve uma hora que a Ana ficou. Não, cara, olha, tô cansada, vamos embora. Tô falando da Ana, porque todo mundo conhece a Ana. Teve um show que eu fui dele, aí teve um menino que chegou pra mim. Você é a dona Ana. Te confundiu. Falei, não sou a dona Ana. Sou amiga da dona Ana. Não, que nem me confunde com Jurema Werneck. Nada com a como Lúcia. ter dread e ter óculos. Olha só, Luciene, você saiu de uma pessoa que não era do movimento negro para ser uma das coordenadoras, articuladoras do movimento de mulheres negras, da própria marcha de mulheres negras. A gente está com um tempinho limitado, mas assim, eu não posso deixar de perguntar como é que isso aconteceu, né? Como é que você participou, encontrou inclusive um amor, né, nesse espaço, ou vários amores? Olha, eu casei 3 vezes. Todos os meus maridos foram da minha corrente política. Ah, que bonito. Gente, é que dá menos trabalho. Dá menos trabalho, né? Algumas coisas... Negócios opostos totalmente se atraem, não dá, então, né? Não, porque... sabe, o primeiro militar no movimento negro, tem 3 coisas que são muito importantes para mim, que foi da minha relação. Em primeiro lugar, é evidente que é meu filho, lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, Luan Tambo, que é um nome africano indígena. Depois, ele me apresentou ao movimento político, sindical e partidário, né, o movimento negro, porque é desses lugares. E para você ver, na época, quando a gente estava lá na secretaria do partido e falou assim, eu falei, que tal se a gente fosse fazer um curso de formação? Aí chegaram a me dizer assim, porque a gente vai aprender? Porque isso ainda não era algo tão... Enfim. Aí, assim, aí eu comecei a frequentar o Fórum de Mulheres Negras, então, para mim, e mesmo na minha discussão política, eu sempre senti a falta de mais mulheres negras dentro. Então, foi quando eu conheci Matilde Ribeiro. Nossa, ministra. Madrinha do meu filho. Ai, que isso, que chique! A gente é muito amiga. Ministra. Aliás, mês passado eu estava com ela. Ela e a Cida Bento. Vocês estão vendo que as amizades da Luciene, né, não são assim, pessoas comuns, né? Não. Aí, porque era no primeiro movimento político de ter cotas de mulheres. E para você ver, nos partidos, do PT, o primeiro lugar. Só que o meu grupamento político, já que era para fazer isso para os partidos, fez a cota dentro primeiro. Que legal. Então, eu entrei para a direção do Rio de Janeiro, desse grupamento político, pelas cotas de mulheres. Entendi. E era interessante que, na época, desses eu era a única negra que tinha entrado, e desses a dificuldade dos maridos de colocarem, ver do mesmo patamar, enfim. Verdade. E aí teve um encontro, e a gente viu, finalmente, nos encontramos entre mulheres negras da mesma corrente, fazendo isso, e conseguimos a aprovação, e depois fui no Encontro Nacional de Mulheres Negras. Nossa! No segundo encontro. Onde no primeiro foi ainda foi em Salvador. Nossa, que beleza! E foi onde eu conheci, inclusive, ai, meu Deus, aquela ministra baiana, que na verdade ela é gaúcha,
mas tem a história na Bahia que Luísa foi ministra. Luísa Baggio. Luísa Conheci Luísa Baggio, Baggio. nossa! Eu fiquei tão contente porque eu estava nervosa. Nossa, Ela estava do meu ela lado. faleceu. E na oficina que a gente está fazendo, nós fomos dupla. Nossa, Luciene! Até agora você só citou quadros, né? Luísa Baggio, Cidadamento, E ela tem uma voz assim, e eu falava o quanto era afetuosa. Ela, puxa, ninguém ela é muito tinha me dito linda. isso, né? Era muito linda. Era Ela maravilhosa. era muito linda. É maravilhosa. Verdade. Dessas também que eu vejo que ela olha a questão em todos os lugares. Então, Ministra também. ministra. CPI. E para mim estar nesse lugar começou a fazer parte do que era. Então, do que era no trabalho as mulheres negras, do que era na saúde, do que era para o meu filho. Porque a educação do meu filho também tinha que passar por esse viés, entendeu? Verdade. Porque é isso, né? Como é que o meu filho ia só estudar? Porque quando a gente fala educação, e negros sempre quiseram que a educação fosse algo importante, sempre. Claro. A Frente Negra Brasileira tinha Lutava isso. pela educação. Quem organizava a educação na Frente Negra Brasileira era um grupo de mulheres. Quem dava a estrutura na Frente Negra era um grupo de mulheres, as Rosas Negras. E quando eu descobri isso, eu levei essa discussão para o Fórum de Mulheres Negras, e a gente passou a dar, no 25 de julho, uma rosa negra para mulheres para reportar. Então, porque eu acho que é isso, vamos juntar a história, vamos trazer. É isso mesmo. Então, acho que... E assim a marcha chegou também na tua vida. Quando veio a marcha foi super, porque aí a gente veio estruturar sobre questões. As mulheres já tinham se reunido no fórum, numa atividade que eu não fui, infelizmente, mas em 2004, as mulheres, antes da Marcha Zumbi Mais 10 de 2005, se reuniram e fizeram um grande documento mostrando todas as políticas públicas de todas as áreas que podiam afetar a vida de mulheres negras. E aquilo me ajudou muito a olhar sobre políticas possíveis. Ótimo. Entendeu? Então, olhava sobre tudo, sobre terras, porque quando começou, mesmo oficializando a questão de terras, as mulheres não tinham o mesmo valor de financiamento que os homens. Muito menos quilombolas. As terras iam o nome da família ou do homem, mas não iam da coisa das mulheres. Então, e elas escrevendo sobre tudo, sobre terras, sobre emprego, saúde, educação, sistema prisional, tudo, tudo. Isso me ajudou muito a olhar sobre políticas públicas, que eu acho que isso começou para mim ver do que a gente podia fazer enquanto saúde, enquanto educação, e porque também eu participei da construção do Fórum de Mulheres Negras com a Alerj, porque era uma ideia da gente discutir junto com os deputados orçamento político. Então a gente criou projeto, a gente criou... Tem que botar orçamento nisso aqui, a gente conseguiu fazer isso. Muita coisa, hein? E que é interessante. Hoje está meio... fora não está acontecendo tanto, mas de que a gente podia fazer? Claro. Então, para mim, ter isso... assim, porque quando eu tive o filho, aí eu passei... tempo que eu tive gravidez de risco, meu filho nasceu com muitas alergias. Aí um dia, quando meu filho estava com 2 anos e meio, chegaram lá em casa para me convidar para ser a secretária de combate ao racismo desse partido. Que isso? Que o meu nome era o nome de consenso. Eu falei, tá bom. Foi? Aí fui eleita e aí a gente construiu uma marcha. Em 96, foi uma das grandes marchas do 20 de novembro e que estava lutando também para a oficialização do 20 de novembro como feriado, porque o César Maia tinha destituído isso. Então, e assim, Muito bom. do que a gente podia fazer, né? Então, essas coisas, para mim, na UFRJ, era a universidade que eu me formei, era o lugar que eu estava trabalhando, então eu tinha que exercitar nesse lugar coisas que eu queria para todo mundo. Bonito, né? Sabe? Essa visão que você tem, né? Não ser um espaço para ser militante, outro espaço. Não, um exercício. Tem que fazer parte do seu cotidiano. Verdade. Porque não pode ser fictícia a sua militância. Se você está. Porque eu, por exemplo, meu critério para casar.
3 casamentos. 3 casamentos. Linda. Meu critério para casar. Primeiro, tem que saber cozinhar, dançar. Dançar também. Dançar. Você é profissional. Não, dançar, tinha que dançar. E evidente, não podia ser um cara machista, né? Mas assim, tem esses critérios, porque não vem com essa de que vai ajudar a cozinha, nossa, vai ajudar, porque conversa... é dividir tarefa. Meu segundo marido era uma pessoa militante do ecossocialismo, e eu tenho muito orgulho porque eu mudei de partido político, e a gente construiu uma revista, a revista Raça, né, desse partido. Uau. E o único não negro a escrever na revista, porque naquela época tinham poucas pessoas que escreviam sobre isso, o único que escreveu sobre racismo ambiental foi ele. Num momento em que isso ainda não era Exatamente. Então foi ele que escreveu, olhando o que foi aquela represa lá do Pará, tal. Ele falando e juntando sobre quilombolas. Então foi ele que construiu. Então, assim, eram pessoas que... E depois meu terceiro marido, que era uma pessoa... Enfim, eu sou viúva 2 vezes nos 2 últimos casamentos. Eu fiquei viúva, que é muito dolorido, mas que não só foram parceiros da minha vida, colaboradores da educação com meu filho, e que me ajudaram também, colaboraram e foram parceiros nas coisas que eu queria fazer. Você defendia também. A construção dos 21 dias foi muito com inclusive, parceiro. Segura aí, porque eu tenho uma pesquisadora que quer falar com você sobre os 21 dias, que é a Dani. Eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Daniela, sou estudante de serviço social. E primeiro eu queria dizer que eu estou muito grata de estar aqui com você. É um prazer, um privilégio estar aqui. Meu Deus. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi o movimento dos 21 dias de ativismo contra o racismo, que o primeiro se deu em 2017, né? Então, a primeira edição foi em 2017, mas a construção foi em 2016. Então, por quê? Porque a gente estava tentando construir esse fórum de mulheres negras com a LERJ e nada dava certo. A gente tentava e nada dava certo. E naquele momento não tinha mais marcha do 20 de novembro, não estavam acontecendo essas coisas. E eu estava incomodada já, sentindo que a gente tinha tantas lutas para fazer, e quando o Lula foi eleito, uma das coisas que se fez é que muitos militantes foram para o governo, e uma das orientações, que é o que me fez também me afastar daquele partido, era de que você tinha que defender aquele governo a qualquer custo. Ninguém podia questionar porque era um governo democrático. Assim, se fosse tão democrático, tinha debate, certo? Então, eu comecei a me incomodar. E teve uma hora, justamente quando estavam votando sobre a reforma universitária, e tinha tantas coisas que era assim, tanto que a CEPI só surgiu em 21 de março, aliás, 21 de março que é a data. E que era a data, inclusive, quando eu conheci a data, que era do Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. Então, eram tantas coisas que eram para ser feitas, que não poderia se falar, não poderia se falar de aborto, não poderia se falar... aquilo me incomodou. Eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E não dá para fazer uma coisa em um dia. A gente está aqui no fórum, já estava emputecido, a gente estava num bar. Aí eu estava conversando com um amigo, a gente tem que fazer alguma coisa. E não aguento mais falar que tem que fazer em novembro. Porque nós somos 56% da população brasileira, somos a maioria do país, de mulheres negras, e como assim todo mundo só quer discutir tudo em novembro? A gente tem várias datas, tem julho, e tem o 21 de março, que é o Dia Internacional. Ela falou, é verdade. Eu falei, isso. E sabe do que mais? A gente podia fazer durante 21 dias. Porque não dá para fazer um dia tal. Ela falou, Eu falei, ela é boa. Isso, eu conversando com ela, a gente assim, eu achando, vamos fazer isso. Eu falei, vou. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vamos fazer isso. Aí
mandei mensagem, nessa época eu já tinha WhatsApp, mandei mensagem para uns 7 amigos que eram de universidade e que estava cada um num canto tentando discutir isso isolados. E a gente ficava, uma hora ou outra, a gente tentava fazer alguma coisa junto, tal. Eu já estava participando das discussões dos psicólogos negros, tal. E cada um num lugar. Aí eu falei, mandei mensagem para o Luiz Fernandes, que é da Rural, que pesquisa sobre a educação antirracista e questão religiosa também, ele é um Ogã, né? Aí falei com a Ana Paula Procópio, que hoje é diretora do Serviço Social, que na época ela era coordenadora do Proafro. Aí falei com quem mais? Eu falei com a Abraão, que era da UF, que é professor de psicologia da UF. Eu fui procurando as pessoas. Falei, aí mandei, falei com ai meu Deus, como é o nome? Amilcar. A Amilcar é engraçado, Amilcar Pereira, né, que hoje é professor da FRJ, e ele era muito ele é filho de um grande militante, né, do movimento, deve estar por aqui. Só que ele era muito... E o Gil levou ele no colo. Então era muito amigo. Aí chamei o Amilcar, chamei mais alguém da FRJ, eu falei, olha só, vamos fazer alguma coisa para o 21 de março? Porque ninguém fala nada desse dia, só fala de 20 de novembro, só acontece as coisas de novembro. A gente tem tantos dias. Vamos pensar sobre tudo, qualquer tema. Mas que dia? 21 dias. Como assim 21 dias? Eu falei, não, vamos abrir, vamos fazer. Aí veio o Amauri também, Mendes, aí juntou, que ele foi. Vamos juntar, e Joselina, quando eu conheci a Mônica Lima. Aí eu falei, vamos conversar. Aí, que ideia legal, chama fulano, põe no grupo. O grupo que era de 8 pessoas, virou um grupo cheio de gente. Aí, até o Amauri chegou e falou assim, vamos fazer uma plenária, vamos resolver isso. E porque para mim era tudo coletivamente. Vamos resolver coletivamente, que é da coordenação, vamos resolver coletivamente o que a gente vai fazer. E fizemos uma primeira reunião no IFIX, com mais de 80 pessoas. Eu fiquei chocada, confesso para você. Porque era um negócio, sabe? E eu só chamei a universidade porque era onde eu achei que ia alcançar. E aí começaram assim, por que só a universidade? Por que você tem... Eu falei assim, olha só, gente, é porque eu achava que só ia... Então a gente começou a fazer plenária, tirar grupos, decidir que dia que ia começar, ia ser no dia 1º até dia 21, o que a gente ia fazer, tal. E aí a gente começou a juntar coisas, já avisar para as pessoas. Resultado, a gente fazia plenária pessoalmente, fizemos plenária aqui, fizemos plenária em vários lugares, mesmo na FRJ, fizemos no serviço social, né, lá. E aí chegou uma hora que a gente montou uma grande agenda, imagina, tudo à mão, comentei. O poder do coletivo, né? O poder do coletivo, é isso! Mas essa é a grande questão da campanha dos 21 dias. O poder do coletivo, coletivizar ajuda a realizar, entendeu? Sim. Não dava para fazer a coisa do eu sozinho. Então, porque eu achava que eu ia fazer isso. A única coisa de embate que eu tive sobre isso começou uma história de dizer assim, não, quem criou, todo mundo criou. Eu falei, não, eu criei. Isso foi uma construção coletiva. Qual era o meu ponto? O meu ponto é o seguinte, a gente diz que não marcam as pessoas, são canceladas na história. A história desaparece. Isso eu quero estar na história como aquela que pensou sobre isso. Então, isso eu não abro mão. Era a única coisa que eu não abro mão.
E aí a gente começou. Aí teve o Sandro, que é professor de arte, que fez a logo. A gente fez. Como é que a gente vai conseguir dinheiro? Fizemos camiseta para vender. Então era tudo Aí chegavam para a gente e falavam assim: vocês vão fazer atividade lá na Baixada? A gente assim, olha só. E a gente tinha uma máxima, era autogestada. Cada um fazia a sua atividade. Se precisasse de colaboração, a gente colaborava. Por exemplo, a juventude também quer. Também a gente quer fazer. Vocês vão fazer? Eu falei, peraí, a juventude faz. Eu sou jovem há muito mais tempo que você, mas você tem que fazer. Então a gente ajudou, do pessoal da Baixada. Estamos na comissão para ajudar. Mas chegou um momento que cada um foi para um lado. Falei, gente, é autogestão, não é a gente que vai fazer. Eu nem moro na Baixada. E assim como a juventude. Mas criou-se. Aí a gente montou um debate de mulheres negras super. Aí vários nomes que a gente chamou acabaram não indo. Resultado, nós que a gente estava organizando, que fizemos a mesa. E quem estava na mesa? Eu, Giovana Xavier, Joselima, a Ana Procópio, eram essas mulheres que estavam na mesa, entendeu? Para um lugar que não era a gente, mas... E foi super legal. Foi de ter essa máxima. Então a gente criou um grupo de educação, que criou-se, e foram 101 atividades em 2017, 102, 111, 101 no Rio e uma em São Paulo. E a gente começou a divulgar. Foi se expandindo. E em 2018, a Marielle chega para mim e fala assim, eu posso fazer uma atividade? Falei, claro, pode, só não é uma atividade do partido, é uma atividade que você quer fazer. Ela não, vou juntar jovens negras para discutir, e era muito legal. Uma coisa que eu respeito na Marielle era isso, ela colocava que ela não queria estar sozinha, e mesmo sem o partido, sem nada, ela montou uma atividade lá na ABI com mulheres que iriam ser candidatas, para que tivesse mais mulheres. Então, ela foi a primeira, embora a gente tivesse até ajuda de copiar coisas dos partidos, uma das coisas que a gente colocava é a máxima. A gente não queria fazer atividade de gestão, porque a tarefa do gestor, seja secretário, governador, ministro, era de implementar a política aprovada. Não era de usar a gente como propaganda enganosa para dizer que faz atividade, né? Então a gente não aceita. Logo da 21 dias com gestão não pode. Então a gente estava fazendo isso e ela falou assim, não, eu vou fazer tal. E até nesse ano o Bar da Dida tinha homenageado 8 mulheres e eu fui uma dessas mulheres, né? A Marielle estava homenageando a Dida lá e a gente estava lá, tal, não sei o quê. E na hora que eu estava saindo, a Marielle estava chegando, ela me fez sair do Uber para tirar foto com a faixa tal e ia fazer. E aí, no dia 14 de março, ela saindo da atividade dos 21 dias, ela foi executada. Então, a gente, desde então, a gente passou a ter nas datas, assim, a gente tinha datas de homenagem. A gente passou a ter data. A gente tinha o 8 de março como uma data importante, porque nós mulheres negras somos maioria, então a gente tinha que estar na marcha. Uma marcha que muita gente fala, marcha de maioria de mulheres brancas, tá, mas nós somos maioria numérica, temos que se colocar como nos espaços políticos. Então, a ideia é, vamos fazer atividade no 8 de março e ir da marcha. Aí o 14 de março passou a ser o dia homenagem a Marielle. Foi quando a gente descobriu com a Elisa Larkin que nesse dia nasceu o Abdias,
e a Carolina Maria de Jesus. Então, esse dia passou a ser o dia dos três, entendeu? Nascimento de um, morte da outra. Então, a gente passou a colocar esse dia. E o dia 16 de março foi o dia em que, em 2016, a mulher lá em Madureira, gente, apagou o nome dela, Cláudia, foi arrastada pelo camburão em Madureira. Então a gente deixou essa data, 16 de março, como o dia das vítimas do Estado. Então, qualquer discussão que envolva as vítimas do Estado, a gente fez um dia em homenagem à Cláudia, chamou as famílias, a família da Cláudia lá no... A gente foi no Parque Madureira. Foi emocionante, porque a família falava, a gente achava que ela ia ser esquecida, sabe? Então, esse é um dia de falar das vítimas, então ela é uma das vítimas. E tinha o dia 21. Então, a partir de 2019, todo ano a gente faz atividade junto ao Instituto Marielle, com a família, sobre isso. Então, assim, a gente construiu isso e começou a pipocar em vários lugares. E aí eu conheci um grupo de militantes internacional, que é o grupo do GAC, que é o Congresso Africanista Global. E que eles só conheciam uma brasileira, que tinha sido aluna da UFRJ, a Tamires, que estava fazendo pós no NUTES. Aí ela me apresentou o grupo, então a gente começou a trocar. Só que era assim, meu inglês é assim, sabe? Sim. E a reunião é toda em inglês, porque tem gente de vários países, mas de língua inglesa. Sim. Então, tem Reino Unido, tem África do Sul, tem gente dos Estados Unidos, tem gente de vários países da África, de Mali, tal. E foi legal que, dentro dos 21 dias, o meu filho fez uma atividade no ano passado, foi esse ano, sobre racismo ambiental, com 2 pessoas da Zâmbia e uma de Mali, né, para juntar. Então é essa história de fazer coisa junto. Então, e passou assim a homenagear, porque eles ouviram falar da Marielle, né, o mundo ouviu falar da Marielle. A gente conseguiu fazer porque eu trouxe a Aniele para falar com eles, então falamos ao vivo. E aí ela foi professora de inglês, né? Então ficou lá conversando com eles e eles passaram a fazer atividade. Para você ver, o pessoal do Reino Unido fez 16 atividades nos 21 dias. 16. E lá em Londres tem uma praça com o monumento do 21 de março. Entendeu? Coisa que a gente só descobriu. Foi um projeto que saiu do Brasil para... Não, agora a gente já teve atividade feita em Cabo Verde, na África do Sul, em Portugal, na Espanha, lá no Reino Unido desde 2019, é todo ano que tem, entendeu? Então a gente tem e provavelmente vai ter na Colômbia, porque a gente conheceu com o projeto de Harvard, conheci o pessoal da Colômbia, a gente combinou de fazer também. Então, e essa é a ideia, porque afinal de contas, o que é o 21 de março se não a luta da diáspora africana? Então, é para isso, para poder discutir sobre essa ideia. E eles adoraram a ideia do 21 de março. Então, eles criaram um grupo, 21 de março. Então, é isso que é a ideia do que a gente pode trocar, né? Porque a luta antirracista e a luta feminista são lutas internacionais. A gente conseguiu fazer um debate sobre a história da marcha, porque das marchas de mulher, então teve mulher lá do Reino Unido, uma mulher negra, mulheres dos lugares, a gente conseguiu fazer um debate sobre as marchas, quais foram as marchas coletivas importantes, pegou o pessoal também de lá do GAC, e hoje a gente tenta automatizar, porque assim, a gente faz tudo à mão, sabe?
E esse ano foram mais de 450 atividades, de vários lugares. E é muito engraçado, porque às vezes eu vou no lugar, pessoas dizem assim, eu fiz atividade de 21 dias, eu nem conheço. E para minha felicidade, no Congresso de Psicólogos foi aprovado que vai ter Congresso Nacional e Estadual. Todo ano eles vão participar da campanha dos 21 dias. Né? Eu queria perguntar para a senhora como que a senhora vê essa campanha daqui a um tempo? Agora que ela já expandiu mundialmente, qual uma visão assim que a senhora tem? Eu espero, assim, para mim, eu espero que a gente consiga ver em todos os lugares existe relações raciais. Então, para isso, que eu espero que consiga colocar em todos os lugares isso. Então, daqui a algum tempo, eu espero que continuem pensando coisas. E o que é melhor também, as pessoas entendendo que a curiosidade delas, ou o que elas querem fazer, elas podem construir. Porque uma das coisas que a gente viu é que as pessoas assim, mas como assim cada um faz? Cada um faz. No início, a gente falou assim, não, a coordenação é coletiva. Aí, umas 30 pessoas se inscreveram para ser da coordenação. Aí, umas 10 apareciam para fazer as coisas. Aí a gente, não, vamos criar uma coordenação fixa, tá bom? Vamos fazer. E eu vejo isso, de criar as possibilidades, entendeu? Sim. E é uma coisa assim, por exemplo, na época da ameaça a algumas parlamentares, a gente criou, e das candidaturas negras, porque lá no Fórum de Mulheres Negras a gente criou o Voto nas Pretas, e a gente vou fazer atividade do fórum com as parlamentares negras. Então a gente juntou isso. Vamos falar da violência política, vamos falar. Aí a gente chamou porque é assim, a gente junta, as pessoas se inscrevem. Quando a gente vê que tem um tema que é importante que ninguém fez, aí a gente inventa. Por exemplo, racismo no futebol. Não tinha isso. Aí a gente tem um observatório, a gente ligou pro cara, você topa fazer uma live? Aí ele topou. Aí foi ótimo, porque eu não tinha a camiseta negra, né, em homenagem à consciência negra do Flamengo, e ele mandou uma para mim. Eu amei. Aí ele deu também a camiseta do observatório, a gente mandou a camiseta dos 21 dias para ele. Então, é assim, para ver em que tudo tem a temática racial. Não há um curso, por exemplo, no FRJ, que as relações raciais não estão colocadas. Não existe. Teve uma vez que eu fui dar uma aula, me chamaram para dar uma aula na licenciatura. Aí eu fui com uma mala cheia de livro, de todos os temas. Aí eu fui, botei ali no chão, a maioria eram de professores brancos. Aí eu falei, então, cada um pegue um livro que tem a ver com o que você faz. Só que o de branquitude, ninguém pegava. Eu falei, desculpa, eu não estou entendendo. Tem tantos brancos aqui, ninguém pega de branquitude. Aí rapidamente pegaram. Aí teve um professor que falou assim para mim, olha, eu trabalho no município, maioria negra, tal, meus alunos, a maioria negra, mas eu não tenho o que dizer. Como é que eu vou dizer lá se eu sou professor de matemática? Eu falei, então, você sabe de onde vem a matemática? Aí ele não. Eu falei, então, sabe as pirâmides? Sabe aquele lugar que todo mundo acha que sobrevoa o mundo, mas que é no Egito e é na África? Você pode começar por isso, porque os cálculos veio de pensadores africanos. Então, não tem tema que isso não esteja invocado, entendeu? As relações raciais, elas estão entrelaçadas em todo o cotidiano, né? Se o cotidiano é o cotidiano de todo homem, então todos os homens temos que... Todos os homens e todas as mulheres, sim, porque isso é uma coisa que a gente precisa estar falando, mas principalmente, nós somos um país
de maioria negra. Então o que se faz, tem que se fazer para a gente também. Sim. Isso não faz, você tem um problema. Teve uma vez que eu fui numa loja de cosméticos, aí eu falei, que eu queria comprar uma base. Aí a vendedora falou assim para mim, é que a pele negra tem um problema. Aí eu falei, então, na verdade, a sua marca tem um problema. Porque nós somos maioria, tem que fazer pra gente. Já que vocês não têm, eu vou ali em frente que tem, eu sei que tem. Tá? Porque, assim, problema? Que problema que a pele negra tem? Entende? Então, assim, tem que fazer dessas coisas cotidianas, sabe? Meu filho, ele adorava Tarzan. Adorava Tarzan. Vivia vendo VHS de Tarzan. Aí aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei, então, meu filho, você gosta de basquete? Aí eu comprei um VHS do Space Jam. Comprei bola de basquete. Comprei, sabe? Comprei camiseta de basquete. E aí ele passou a ver Space Jam todo dia. E viu a figura negra sendo herói. Entendeu? Que é isso, como é que você transforma? Eu falei, não, meu filho não vai ver herói branco, sem ver que existem os nossos heróis, entendeu? Então, acho que tem muito disso do que você pode fazer do cotidiano, que tem essa marca, sabe? Sim. Então, assim, para mim, quando eu não dava boneca mais para menina. Mas aí, quando começaram a ter boneca negra, aí eu passei a dar boneca negra, né? Ou então livros que tenham a ver com a questão racial. Porque tem tudo. Sim. E durante a pandemia de Covid, que houve a questão do isolamento, como que ficou esse projeto? Como que ficou o movimento? A gente passou para ser online, né? E a gente chegou a ir lá, ia ter uma atividade de homenagem a Marielle, a gente chegou aí na praça e fechou tudo. A gente assim, caramba, fechou tudo. O que a gente faz? Começamos a gente cancelou algumas coisas, mas o que era online a gente incentivou a ter, começamos a dar notícias do que ia ter, das atividades e tal. Algumas foram feitas protegidas. E uma coisa que a gente fez é o percurso que a gente passou a fazer também. Todo 21 de março agora tem a marcha pela Pequena África. Então nós temos um amigo que é professor de história, em que ele fazia isso online, virtual. Então ele fez a marcha virtualmente da Pequena África. Aliás, a primeira pessoa que foi fazer foi a Mônica Lima. Imagina, e foi ela que fez o documento para que o Cais do Valongo fosse colocado como monumento internacional. Então a gente foi fazendo isso. Foi a partir disso que começaram a criar lives e debates online também, entendeu? Sim. Só que agora é assim, as pessoas falam, vamos nos ver pessoalmente. Aí a gente fez o esforço, vamos nos ver pessoalmente. A gente fez o encontro lá no Conselho de Psicologia, chegamos lá, 5 pessoas. Todas queriam online, todas... Eu falei, gente, irreal. Mas a gente também começou a entender o seguinte, por exemplo, se essa marcha, se essa atividade, 21 dias, está cada vez em todos os lugares, a gente tem que fazer online. Sim. Dá para a gente fazer presencial no Rio com um monte de gente em tudo quanto é lugar. Depois, o dia 21 de março, que a gente fazia a marcha da Pequena África. Então, a Pequena África é só aqui. O que a gente... Eu pensei assim, não é coletivo. Então, a gente passou a orientar as pessoas que no Dia Internacional pela Eliminação do Racismo, as pessoas devem fazer uma marcha em algum lugar importante para a população negra no seu município. Então, em todos os lugares. O pessoal do GAP, lá do Reino Unido, foi fazer isso também até o monumento, só que nevava.
E eles foram, lá, só que falava, agora a gente vai embora porque tá frio demais. E lá março é gelo, né? Então, a gente orienta as pessoas a fazerem disso uma atividade. E assim como o 8 de março, cada um vai no seu lugar. Assim, mas a gente fecha assim, por exemplo, o dia 14, a gente só aceita para o dia 14 atividades que têm a ver com essas 3 pessoas. Com Marielle, com Abdias e com Carolina Maria de Jesus. No dia 16, só o tema que fale da violência, respeitando isso. Do resto, as pessoas escolhem seus dias, tal. E agora a gente teve aluno da UF que fazia parte, fizeram o site nosso. Então a gente... E é legal que os alunos que tinham a ver com a questão da informática falaram, puxa, a gente está aprendendo tanto. E que é legal, porque é isso, a gente consegue trocar, entendeu? Sim, era isso. Muito obrigada, Luciene. Agora eu vou passar para a professora. Luciene Lacerda. Sou eu. Se você pudesse deixar uma mensagem para a juventude que está te assistindo, qual seria? Vocês podem mais do que acham. E sempre olhe pelo filtro da vida cotidiana e das mulheres negras. Bonito, coisa linda. E como Luciene Lacerda quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como aquela pessoa que fez muita coisa, não o suficiente para tudo o que queria, mas que deixa alguma coisa para que continue fazendo. E que estive na luta das mulheres negras, isso eu faço questão de fazer parte do cotidiano, porque a gente constrói coisas, sempre construímos, e a gente precisa de ter vários espaços. Isso é linda. Bonito. Muito obrigada, Luciene. Obrigada a você. Foi um prazer estar com você de novo. Você é uma referência para nós. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada. E vocês são minha referência da continuidade das coisas, tá? Não pensem vocês que vão assim, não, tá? Ouviu? Estão ouvindo? Vocês têm coisas a E vocês fazer. aí também, Estão ouvindo? Vocês também têm coisas a fazer. Muito obrigada. Mais um episódio do Pensadoras do Brasil. Nos vemos na próxima, pessoal. Deus te ajuda, Deus te ajuda, te livre do mal. Povoada, quem falou que eu ando só?